meu amigo, minha amiga, que alegria estar aqui novamente nesse canal que foi criado para nós aprendermos a Bíblia de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. E nós estamos hoje começando o primeiro livro de Reis. É um livro cheio de detalhes. Nós já vimos que o povo de Israel teve como primeiro rei Saul, depois veio Davi. Agora vai iniciar a história de Salomão, não temos muitos capítulos tratando da história dele e logo surgem outros e outros reis. E nós vamos observar algo muito interessante. Quando um rei se importava com Deus, quando Deus era o centro da sua vida, tudo ia bem. Mas quando o rei se esquecia de Deus, as coisas descambavam. Fica aqui então a dica, coloque Deus como primeiro, como mais especial na sua vida e tenha muito sucesso. A você que já é inscrito, nosso muito obrigada. Gostaríamos de aumentar o número de inscritos. Você pode nos ajudar? Pode colocar este canal ao conhecimento de alguém, falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas da sua igreja, para as pessoas da sua família, da sua vizinhança, do seu círculo de relacionamentos, para que assim esta palavra chegue a mais pessoas e outros se reavivem todos os dias pela palavra do Senhor. Vamos ao ensinamento de hoje então? Acompanhe, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. O livro novo vai chegando, é o primeiro livro de Reis. E assim como esta palavra falou comigo, eu tenho certeza que também vai falar com vocês. É um livro muito fantástico, um livro poderoso, mas que vai sobrenaturalmente falar do nosso Deus glorioso. Adonias, o filho do rei, encontrou seu próprio jeito para tentar governar e acabou por escancarar o seu mais grave defeito. Ele sabia que o trono de Davi não lhe pertencia, mas tentou usurpá-lo, fazendo alianças erradas. Isso ele fez naquele dia. E a palavra do Senhor contra Adonias vem falando desta forma: quando o rei Davi envelheceu e já de idade bem avançada, eles o cobriam de cobertores, mas ele não se aquecia por nada. Por isso os seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir ao rei e para que a ele possa cuidar. Ao seu lado ela se deitará a fim de aquecer o rei. Então em todo o território procuraram, em Israel procuraram uma jovem que fosse bonita, e eles encontraram Abisaque, uma sunamita, e a levaram ao rei, aquela jovem muito bonita, e naqueles dias ela cuidava do rei, e cuidado somente a ele servia. Relações com ela? Não, isso o rei Davi não tinha. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou logo a dianteira e disse ao rei: eu serei o rei, e providenciou tudo bem da sua maneira. Uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca o tratara mais firmemente. O rei Davi nunca lhe perguntava: por que você teve essa ação? Adonias também, ele tinha uma boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe e também com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram porque resolveram Adonias apoiar. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, que era filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não apoiaram Adonias, não apoiaram em nada. Então ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zolefete, Adonias sacrificou, próximo a Enregel, e todos os seus irmãos convidou. Todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei na ocasião, mas ele não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial e nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, que era a mãe de Salomão, sobre o que Adonias, o filho de Agite, fez. Você ainda não sabe de nada, não? Ele tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo. Agora vou dar-lhe um conselho e eu espero que a mim você esteja bem compreendendo. Para salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão também, vá perguntar ao rei. Preste atenção, escute bem. Ó rei, meu senhor, não juraste a essa tua serva prometendo? Tenha certeza que o seu filho Salomão é quem estará me sucedendo e se assentará no meu trono, me sucederá como rei. Porque foi então que Adonias, porque ele mesmo que se tornou rei.
E enquanto você estiver conversando com ele, eu entrarei, e as suas palavras, então eu confirmarei. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso ele estava, onde a sunamita Abisaque, daquele velhinho Davi, cuidava. Batseba ajoelhou-se e diante do rei se prostrou. O que é que você quer? O rei Davi para ela perguntou. Ela respondeu, meu senhor, tu mesmo, essa tua serva vieste jurar pelo Senhor o teu Deus, dizendo que seu filho, Salomão, o sucederá, e como rei no seu trono, é Salomão que se assentará. Mas agora, sem que o rei o soubesse, Adonias rei se tornou. Muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, ele já sacrificou, e todos os filhos do rei ele também convidou. O sacerdote Abiatar e Joabe, que tem o comando do exército na mão, mas ele não convidou o teu servo, não, ele não convidou Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo este povo estão sobre ti, para saber de tua parte o que haverá de novo, quem sucederá o rei no trono de Davi, porque senão de outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse junto com seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos como traidores tratados. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, então ele rapidamente entrou diante do rei, em rosto em terra prostrou-se, e Natã então lhe perguntou, ó rei meu senhor, por acaso declarastes que Adonias como rei seria eleito e que te sucederia, e que no teu trono seria ele que se assentaria? Muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, hoje ele mandou matar, convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e também o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo, se alegrando e também estão bebendo e com ele comemorando. Viva o rei Adonias! É assim que eles estão gritando. Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, e ao sacerdote Zadok também não convidou não, nem a Benaia, filho de Joiada, e nem a teu filho Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem? Quem é o rei, meu senhor? No seu trono sucederá. Então o rei Davi ordenou, chame Batseba para vir aqui. Ela entrou e ficou bem em pé diante de Davi. O rei fez então o juramento, eu juro pelo nome do Senhor, o qual de todas as adversidades misericordiosamente me livrou, que sem dúvida hoje mesmo eu executarei o que pelo Senhor, o Deus de Israel, solenemente jurei. O seu filho Salomão me sucederá e se assentará no meu trono, em meu lugar, porque ele será o rei. Então Batseba prostrou-se, rosto em terra, e humildemente disse do rei, que o rei Davi, meu senhor, viva e viva para sempre. O rei Davi ordenou, chama os sacerdotes Zadok, Benaia e Natã, o profeta, e quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu com uma ordem muito aberta. Leve os conselheiros do seu senhor com vocês e põe o meu filho Salomão sobre a minha mula e leve à cidade de Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã, reis sobre Israel, a Salomão ungirão. Então toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá se sentar, assentará no meu trono e reinará em meu lugar, porque eu o designei para governar Israel e também toda Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, pois assim, meu senhor, se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, venha agora esta decisão confirmar. Assim como o senhor esteve com o rei para lhe dar instrução, que meu senhor também esteja com ele, com seu filho, o Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso do que o rei, o meu senhor Davi, e ele seja sempre vitorioso.
Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, trouxeram uma mula já arrumada, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi até Gion, o levaram escoltado, e o sacerdote Zadok, na tenda o chifre pregou, ela estava com óleo, e em Salomão ele a derramou. Então tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E o povo acompanhou, tocando flautas, comemorando, de tal forma que o chão tremia, de tão grande que era o barulho que aquele povo fazia. Adonias e todos seus convidados souberam disso quando estavam terminando de experimentar o banquete, e ao ouvir o toque da trombeta soando, Joabe perguntou, porque de fato não sabia, e ele perguntou: para que esse alvoroço? O que está acontecendo na cidade? O que significa esta gritaria? Logo chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, enquanto Joabe ainda estava ali, atônito, a perguntar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve ter boas notícias e veio aqui me trazer. Respondeu Jonatas a Adonias: o que trago não é bom não. Davi, o nosso rei senhor, constituiu rei o seu filho Salomão. O sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, com ele o rei enviou os queretitas e os peletitas, e a mula do rei ele já montou. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei na cidade de Gion, e de lá eles saíram comemorando, animados. É este barulho que você está ouvindo, é esse barulho que vocês ouvem, a cidade está alvoroçada. Além disso, Salomão já se sentou no trono real, já está tudo arrumado. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, dizendo que o Deus tome o nome de Salomão mais famoso do que a ti, e o seu reinado seja mais glorioso, mais importante do que o teu, ó rei Davi. E o rei curvou-se em sua cama e reverentemente disse: bendito seja o Senhor, que me permitiu ver um sucessor em meu trono, que será eternamente. Diante disso, todos os convidados de Adonias em pânico entraram, e por toda a região rapidamente se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias, com medo ele está. O medo do rei Salomão está agarrado lá nas pontas do altar. Ele diz: que o rei Salomão me jure que não me matará, o seu servo pela espada, mas que vivo me deixará. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, nenhum só fio da cabeça dele cairá. Mas se nele se descobrir alguma maldade, aí é certo que ele também morrerá. Então o rei enviou alguns soldados, e eles fizeram Adonias descer do altar rapidamente, e Adonias veio e se curvou perante o rei Salomão, e fez isso solenemente, que ele disse: vá para sua casa e fique lá momentaneamente. Vemos aqui os primeiros acontecimentos do reinado de Salomão. Adonias já se prontificou para ser o rei. Meus queridos, Jesus certa vez, ele disse assim: olha, quando você for convidado para alguma festa, algum banquete, alguma atividade, não pegue o primeiro lugar para você não ser envergonhado. Eu me lembro disso quando eu leio a história de Adonias. Adonias se achava, ele era bonito, era grande, forte, achava que ele podia ser o rei, mas ele não tinha sido indicado. Nós precisamos aprender a cuidar das nossas próprias coisas, sem querer nos envolver com as questões alheias. Se for para ajudar, nós podemos, mas nunca para tomar decisão. Que você seja sábio, e que você seja também, através do livro de Reis, de todos os capítulos, que você consiga descobrir e discernir entre o certo e o errado, e que você seja também apoiado pelo Senhor e reavivado pela palavra dele. Até amanhã.